Começamos agora mais um episódio do Descomplica Jurídico. Meu nome é Thaís Timbó, eu sou gerente jurídica do Sindicato dos Médicos do Ceará. O tema que hoje nós vamos abordar é a Lei Geral de Proteção de Dados e os seus impactos na saúde, em clínicas, hospitais e estabelecimentos de saúde. A nossa convidada de hoje é a Aida Ferreira, especialista em Direito pela Saúde. Muito bem-vindo, Aida. Olá a todos. Agradeço muito o convite da doutora Thaís do Sindicato dos Médicos. Acho muito importante promover a educação jurídica para a classe, visto que entendo que na atividade médica o risco está presente a todos os momentos, não só em relação à violação dos dados dos pacientes, mas em diversos tipos de atividade. Gostaria de me apresentar para vocês inicialmente. Meu nome é Aida Ferreira, sou advogada, já atuo com saúde há uns bons anos. E o meu foco de atuação principal é justamente em relação à proteção de dados sensíveis, que é justamente o que ocorre nos estabelecimentos de saúde. Para iniciar, doutora Aida, explica para a gente o que é a lei, quais são os seus impactos e as suas obrigações. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que traz obrigações específicas para quem trata dados de pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, nos âmbitos digitais e virtuais. Essa obrigação, ela se estende para quem faz esse tratamento para finalidades econômicas e também na prestação de bens ou serviços. O setor público, por conta disso, ele também tem uma obrigação de adequação à LGPD. Para isso, é muito importante que a gente delineie nesse episódio para quem a gente está falando em relação às obrigações da LGPD. Aqui nós vamos estar falando com médicos profissionais liberais que têm o seu consultório individual, donos de clínicas, diretores técnicos de clínicas que têm a obrigação de alertar na clínica da qual ele faz a diretoria dessa obrigação de adequação, e também laboratórios e negócios de saúde em geral. A saúde é um setor extremamente regulado, extremamente competitivo. Então, hoje em dia, não basta que você esteja adequado à lei, mas você também precisa conquistar, encantar o seu paciente para sobreviver ao mercado. E eu acho que a regulação do risco jurídico, ela passa sobre isso. E na LGPD, a gente tem um risco de multa muito alto para quem age em descumprimento dessa lei. E é muito importante que a gente proteja os negócios jurídicos que estão com esse risco iminente desde que a lei entrou em vigor. Aida, quais foram as particularidades que essa lei trouxe para a área da saúde? Então, quando nós estamos tratando de saúde, nós tratamos de um ecossistema extremamente regulado. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor agora, mas ela precisa ser harmonizada junto com outras leis que já estavam em vigor e que são fundamentais para regular a atividade na saúde. Resoluções do Conselho Federal de Medicina, regulação da ANS, da Anvisa, Conselho Nacional de Saúde. Então, exige uma atualização, uma revisão desses processos para que tudo esteja em consonância com a LGPD e com essas outras legislações. Com a entrada em vigor da LGPD, os olhos estão totalmente voltados para o setor da saúde em termos de fiscalização. Então, eu acho que esse é um dos fatores que a gente deve levar em consideração em relação a isso. Por quê? Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa autoridade a nível nacional que vai regular a proteção de dados em todos os setores. Mas em conjuntura com ela, nós temos as agências regulatórias que vão fazer essa fiscalização em consonância com a agência nacional. E para isso a gente tem a ANS. Quando a gente fala de saúde suplementar, a ANS estará fiscalizando as clínicas, consultórios, laboratórios. Então também entendo que isso é uma obrigação que pode rebater sobre critérios de credenciamento desses prestadores às operadoras de plano de saúde, por exemplo. Então, é uma atenção especial que deve ser dada, porque isso vai ser uma seleção de mercado. Perfeito. E por que a LGPD ela é tão importante nesse ambiente de clínicas, hospitais, entidades de saúde? Na Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos os dados pessoais triviais.
que são os dados que nos identificam. Nome, telefone, CPF. E também temos uma categoria especial de dados, que são os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados sensíveis são dados relativos à saúde, vida sexual, etnia, religião, filiação partidária ou filosófica e também dados biométricos. Ou seja, o desempenho da atividade de saúde, por essência, ele manipula dados relativos à saúde, vida sexual. É impossível prestar um atendimento na saúde sem manipular de forma constante esses tipos de dados. E eles são assim chamados de sensíveis justamente pelo potencial de violar liberdades civis, liberdades individuais, intimidade, privacidade, se tratados da forma errada. Então, a lei, quando ela fala de sensibilidade, ela já traz esse conceito de uma forma muito objetiva. Muito bem. Eu queria que você esclarecesse, doutora, que essa proteção ela não se dá só em ambientes virtuais. Como é que eu procedo com o armazenamento? Como é que a gente pode entender isso dentro das unidades? Doutora Thaís, como você já havia falado em outro momento, o que a LGPD traz de novo? E é justamente essa necessidade de adotar novas medidas comportamentais, inclusive, que protejam melhor os dados dos pacientes. A gente vê como prática muito comum nos consultórios médicos, odontológicos até, aquela ficha disponível do lado da recepção para a atendente, por exemplo. Ou então coletas verbais de dados no balcão de atendimento. Às vezes, não dados sensíveis. Quando você chega num consultório médico, por exemplo, você não vai dizer necessariamente para a atendente qual foi a situação que te levou ao atendimento médico. Mas ainda assim, a coleta verbal, por exemplo, de dados em balcão de atendimento, ela é inadequada. Se a gente está numa clínica multidisciplinar, por exemplo, às vezes a gente está num ambiente lotado, o paciente está lá falando super alto, outros pacientes escutando. Às vezes, só de juntar informações, o nome, a especialidade que você vai, é possível extrair uma informação sensível de você. Então, a gente tem que ter esse cuidado na coleta verbal de dados dos balcões de atendimento. No armazenamento, o ideal é que fichas de atendimento e, sobretudo, imprescindivelmente prontuários, eles estejam de acesso exclusivo do médico. A atendente, apesar de estar no mesmo ambiente, de prestar aquele serviço, ela não é detentora do sigilo, ela não pode ter acesso ao sigilo do paciente. Então, se possível, que essa coleta de dados sensíveis ela seja feita só dentro do consultório e que esse acesso ele seja exclusivo do médico. Então, é muito importante que a gente faça essa proteção adequada dos meios físicos também. A gente se preocupa com o cuidado de segurança da informação, o cuidado virtual, pelo número grandioso de fluxo de dados, que é algo que considero ser relevante na saúde. Uma das grandes diferenças da adequação à LGPD na saúde em relação a outras atividades é que o fluxo de dados ele é gigantesco. Se a gente for considerar a jornada de um paciente, por exemplo, de quando ele chega a quando ele sai de um hospital, quando ele dá a entrada, os exames, os compartilhamentos dentro do próprio hospital, dentro dos serviços de diagnóstico e terapia dentro do hospital, são dados sensíveis que estão circulando em grande escala. Então, quando a gente está dentro desse contexto macro, dentro de um contexto hospitalar, laboratorial, a gente tem uma preocupação gigantesca com segurança da informação. A invasão desses dados, a violação desses dados pode gerar grandes prejuízos, inclusive prejuízos
operacionais dentro do hospital. Se aquele sistema ele é invadido e tem um bloqueio do sistema e os médicos ficam sem acesso aos dados dos pacientes, a gente tem um prejuízo humano gigantesco. E quando a gente trata de realidades menores, como consultórios e clínicas, essa violação está no dado físico. Então, vamos supor que vaza um prontuário de um paciente com HIV. Aquela violação, ainda que seja uma violação de uma pessoa em um prontuário, em um dado físico, ela causa um dano gigantesco àquela pessoa. Um dano indenizável também para aquele profissional se for processado por esse vazamento. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter na guarda correta e na manipulação correta dos dados e documentos médicos dentro das instituições. Eu acredito que seja imprescindível, porque tem muitas doenças que ainda são tratadas como estigmas, né? Então, todos, seja lá a doença minimamente invasiva ou que não cause nenhum estigma, mas ela deve ser tratada com o cuidado essencial, e tanto físico como virtual. Eu acho que é muito importante a gente passar aos nossos profissionais esse cuidado que se deve ter com os documentos, com a manipulação e o armazenamento deles, até para uma segurança e um resguardo da clínica, do estabelecimento como um todo e principalmente do profissional. Doutora Aida, as regras do sigilo profissional, elas são suficientes para garantir essa adequação a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados? Exatamente como nós falamos, não são suficientes. Como a gente pode ver, a LGPD ela trouxe novas obrigações. O médico ele sempre teve essa preocupação com o sigilo. Isso é uma obrigação do Código de Ética Médica, mas mesmo sendo uma obrigação do Código de Ética Médica, a gente vê essas práticas em consultórios que geram um potencial de violação do sigilo, porque não existia essa atenção. Então, hoje, se você, porventura, sofrer um processo ou então até uma investigação, você pode ser penalizado em mais de uma esfera. Ou seja, essa penalização hoje em dia, ela não está restrita ao dano indenizável à esfera civil, mas também a uma investigação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também uma multa, advertência pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela violação à LGPD. Então, são penalidades que andam em conjunto. Doutora Aida, recentemente a telemedicina foi regulada no Brasil. Como que os dados de teleatendimento devem ser resguardados e protegidos pela LGPD? Quando a gente fala de telemedicina, a gente está falando exatamente do ato médico exercido por meio de tecnologias, né? O Conselho Federal de Medicina, ele trouxe a resolução 2314 de 2022, que ela atualizou uma resolução mais antiga do CFM, que ela é um pouco mais restritiva em relação à utilização da telemedicina. Eu entendo que a pandemia, a necessidade de uma maior regulação, de uma maior atenção sobre os atendimentos virtuais, acabou firmando essa resolução que trata em definitivo como deve ser a realização do ato médico por meio de tecnologias de informática. Nós temos diversas modalidades de atendimento por meio de telemedicina, não só a teleconsulta, mas todas elas passam por algumas obrigações específicas que devem ser seguidas para que esse atendimento seja válido. E, levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados, essa resolução ela trata especificamente a necessidade de que esse teleatendimento ele seja feito em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o Marco Civil da Internet e também com as regras de sigilo médico e todas as regras presentes no Código de Ética Médica para um atendimento presencial. Assim como uma consulta realizada de forma presencial, não existe uma obrigatoriedade de registro das imagens e do atendimento. Por exemplo, até uma questão muito controversa
que os médicos se sentem um pouco acuados quando, porventura, um paciente quer gravar uma consulta. E mesmo um atendimento feito de forma virtual, feito por meio de tecnologias, não existe a obrigatoriedade dessa gravação. Se porventura for uma opção do profissional realizar a gravação desse atendimento, o registro de imagens, além do registro em prontuário, isso deve ser comunicado ao paciente e devem ter medidas de segurança da informação adequadas a guardar as imagens e registros desse atendimento de forma segura. Por quê? Quanto mais dados do paciente você armazena, mais risco e mais poder sobre aqueles dados você tem. Quanto mais poder você tem, maior o risco da sua atividade. Outra obrigatoriedade trazida por essa resolução é de que os atendimentos por telemedicina sejam feitos por médicos que tenham certificado digital, um padrão ICP, que é um padrão de segurança exigido pelas autoridades nacionais, que também os níveis de segurança da plataforma que ele utiliza sejam em conformidade com a resolução da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. É uma realidade, a telemedicina, eu acredito que durante a pandemia ela nos possibilitou que muitas pessoas tivessem um atendimento médico e estão surgindo muitas plataformas que permitem isso, tem muitos programas sendo desenvolvidos diretamente para essa finalidade de permitir teleatendimento, teleconsulta, e a gente acaba por ter uma preocupação maior quando esses dados são via web. Mas a gente não pode esquecer que há necessidade, né, de uma proteção também em ambientes físicos. Então, a gente tem que sempre adequar essa necessidade de uma proteção em ambientes físicos como em ambientes virtuais. Eu acredito que os profissionais eles precisam ser orientados da melhor forma, de como eles precisam manusear esses dados, porque essa lei é uma lei relativamente nova, ela está trazendo muitas nuances que precisam ser seguidas, e eu acho que ainda é um ambiente um pouco obscuro nesse âmbito da saúde. E isso é um dos motivos que nós trouxemos a doutora Aida para complementar e nos ajudar a esclarecer o máximo ainda esse novo cenário diante do meio médico. Outro ponto importante que deve ser observado no atendimento por telemedicina, e como a gente já falou, ele tem as mesmas obrigações de sigilo e cuidado relativas a um atendimento presencial, e que inclusive deve preservar a qualidade do atendimento feito de forma presencial. E quando não é possível preservar essa qualidade de atendimento do meio presencial, não é indicada por essa resolução o atendimento por telemedicina. E, se porventura existe alguma perda de qualidade ou então a precisão no diagnóstico, a resolução ela diz que não é indicado realizar a telemedicina. Mas, sendo possível prestar o atendimento em iguais condições ao paciente, ela é totalmente indicada, bem-vinda, necessária para otimizar os atendimentos e deve sim ser utilizada pelos profissionais, desde que de forma totalmente segura. E um dos elementos que tornam esse atendimento virtual seguro para os médicos, além das medidas de segurança da informação que nós já citamos, é a coleta de um termo de consentimento esclarecido e informado pelo paciente, com a assinatura do paciente. E nesse termo, uma coisa que eu acho importantíssima, né, que é um trabalho que eu faço de elaboração de um termo que contenha todas as informações jurídicas necessárias à proteção do médico para realizar aquele atendimento, mas que esse termo não seja cheio de letrinhas miúdas, mas que ele seja claro para o paciente também, de qual é a modalidade desse atendimento, quais dados dele estão sendo coletados, por quê? Por que esses dados são utilizados? É vedada também o compartilhamento desses dados coletados por telemedicina para outros
outras finalidades que não seja a finalidade de diagnóstico e de atendimento do paciente. E isso deve constar no termo para que o paciente seja totalmente informado e também que seja mitigado algum possível risco jurídico, alguma reclamação posterior a esse atendimento. Uma das outras coisas que essa resolução fala é que se porventura ao longo do atendimento for detectado que não é possível concluir esse atendimento por forma virtual, em virtude da necessidade de algum exame físico, algum exame complementar, esse ato ele deve ser complementado de forma presencial. Mas o termo de consentimento ele é um documento necessário e ele é considerado obrigatório tanto por essa resolução como pela própria LGPD. Existe um erro muito comum em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que algumas vezes ele não é aplicado no setor da saúde, que a gente deve utilizar a coleta de consentimento como base legal para justificar todos os tipos de atendimento na saúde. E, na verdade, quando a gente está fazendo um processo de adequação ao LGPD, a gente vê que é impossível, na prática de alguns laboratórios, clínicas de grande porte e hospitais, que todo atendimento da saúde seja feito com base na coleta de consentimento. Um atendimento de urgência, por exemplo, você não tem como coletar o consentimento para a utilização dos dados do paciente em um atendimento de urgência. Mas um atendimento eletivo feito por telemedicina, o consentimento é o documento que vai dar a segurança para o médico realizar aquele atendimento sem nenhum problema jurídico presente e futuro. Perfeito, Aida. A LGPD é muito nova no meio médico e no Brasil como um todo. Como é que o médico que tem sua clínica, que tem seu hospital, que pratica a telemedicina, ele pode implementar? Quais são os primeiros passos que ele deve seguir para que ele esteja totalmente adequado ao que preceitua a lei? Para aplicar a telemedicina de forma segura, eu entendo que é necessário a escolha de plataformas adequadas, plataformas com níveis de segurança da informação adequados, plataformas que assegurem a privacidade, a confidencialidade e a integridade daqueles dados manipulados no atendimento. São princípios da segurança da informação, mas que eles são fundamentais para todo o atendimento virtual e também para o armazenamento dos dados em um consultório dentro dos sistemas utilizados no dia a dia. Não só para o atendimento de telemedicina, mas os sistemas de prontuário eletrônico que você utiliza, eles devem ser seguros. Os sistemas de emissão de receita devem ser seguros. Entendo também que uma prática que é incompatível com telemedicina, mas que também precisa ser abolida de outros tipos de atendimento, que eu ainda vejo muito ser praticada, é o médico pegar, fazer a sua receita física, carimbar e escanear. E colocar, às vezes, sem data, relatórios médicos, uma coisa que eu percebo muito, inclusive atuando para pacientes. Receber relatórios de médicos falando do estado do paciente, mas relatórios que são escaneados. Se você está transferindo um documento por meio virtual, você tem que fazer isso por meio de assinatura com certificado digital. É isso que vai garantir a integridade daquele documento. É isso que vai te proteger de falsificações. Então, se você está pensando em implementar a telemedicina, a primeira coisa que você tem que ter é um certificado digital. Revisar por um profissional mesmo que entenda de proteção de dados e que entenda de segurança da informação, se as suas plataformas estão adequadas para esse tipo de atendimento. E também a elaboração, como eu já havia falado, de bons documentos médicos. O seu termo de consentimento seguro, ele deve ser elaborado por um advogado. A gente já sabe que termos de consentimento generalizados, eles dão problema para o médico.
Numa ação judicial, um termo de consentimento genérico, ele não serve para a sua proteção jurídica. Então, se você vai praticar telemedicina, o seu termo de consentimento informado, ele deve ser elaborado por um advogado, ele deve ser adaptado para a sua atividade, para a sua realidade de trabalho. A gente tem que entender que especialidades distintas, elas têm particularidades no atendimento que a gente só tem como mapear conversando com o médico. Um atendimento de um gastro é totalmente diferente de um atendimento de um psiquiatra. As situações que o ginecologista lida são totalmente diferentes das situações que o dermatologista lida. Então, o ideal é que esse termo de consentimento para o atendimento por telemedicina, ele seja elaborado da forma mais específica possível e clara e acessível para o paciente. Nós encaramos a LGPD muitas vezes como algo que veio para regular a gente de uma forma negativa, mas no meio médico, nessa estrutura de saúde, eu acredito que ela veio muito para resguardar tanto o profissional quanto o paciente, porque muitas vezes a gente se vê em uma situação em que o profissional é colocado em questionamento, em que o profissional é invalidado, a sua fala, a sua atuação. E se eu tiver um sistema em que eu fiz uma consulta virtual, no caso, em um meio adequado, se eu tiver seguido todos os parâmetros, eu vou ter subsídios para me defender. É algo que eu sempre busco aqui no sindicato, orientar os profissionais médicos em como eles devem seguir, quais são as documentações necessárias que eles devem ter em seu atendimento, para que, em uma eventualidade de ser acionado judicialmente, a gente não corra nenhum risco e a gente tenha esse subsídio necessário para defender. Doutora Aida, tem algo a mais que você entenda ser relevante para a gente acrescentar nesse nosso bate-papo, para a gente finalizar? Eu entendo que é muito importante justamente a gente não agir pelo medo, né? A gente tem que se beneficiar da modernidade. Lógico, não vamos minimizar a obrigação. Se uma obrigação legal, se uma inovação legislativa chegou, ela deve ser cumprida. Eu vejo muitas mensagens apelativas no mercado falando de você vai levar multa. Mas você pode sim levar multa, isso não está excluído. Mas quando a gente trata de saúde, a gente tem que falar sobretudo do fator humano, da sua relação de confiança com o seu paciente. Você tem que fortalecer a sua relação de confiança. E a adequação jurídica, ela passa por isso. Lógico, eu tenho um olhar muito mais crítico. Eu diria que eu sou uma paciente muito crítica por trabalhar com isso, né? Venho da saúde suplementar. E uma coisa que me motivou a trabalhar com prevenção de risco jurídico, que é um dos trabalhos que eu mais gosto, que eu tenho mais apreço, é de ver algo que eu observava muito. Quando a gente recebe, às vezes, um processo, vai fazer uma defesa, a gente recebe uma reclamação jurídica, nem sempre a gente tem uma violação jurídica muito clara, mas a gente tem diversos problemas de qualidade de atendimento. E muitas vezes a qualidade de atendimento ela é confundida com o erro. Isso impacta extremamente na imagem do prestador de saúde, seja um hospital, seja uma clínica. Diria que eu sou uma paciente muito mais crítica por trabalhar com isso, mas a gente percebe quando a gente entra num prestador desorganizado ou desregulado, né? Ou então, o quanto é danoso para a imagem do seu negócio de saúde ter uma legislação nova e você ser indagado por um paciente e você não saber do que se trata, ou você não está em cumprimento, ou você ser pego de surpresa em relação a um esclarecimento que, porventura, o seu atendimento ou o seu jurídico não soube prestar. Então, a gente tem que entender que as inovações, elas vêm não só para colocar medo, mas elas vêm como uma oportunidade de se destacar no mercado, de mostrar diferencial.
E eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados em si, ela é uma lei muito complexa, mas se nós tentarmos entender o espírito da lei, o que ela vem exigir é justamente essa questão da transparência ativa do controlador, né? Aquele que opera os dados do seu cliente, no caso do serviço de saúde, que opera os dados dos pacientes, que é uma transparência que diz de você demonstrar como utiliza aqueles dados, demonstrar que você está tratando de forma segura. Eu acho que isso estabelece uma relação de respeito e de proximidade e de conquista com o seu cliente, com o seu paciente. Então, nós temos a questão da obrigação, nós temos o medo da penalidade, o medo da multa. As multas são, de fato, substanciais. Se a gente pensar na realidade de um grande prestador de saúde, às vezes uma multa milionária, ela não é tão relevante, mas o fator reputacional daquela instituição é extremamente relevante. E quando a gente fala de realidades menores, de consultórios menores, clínicas menores, às vezes um processo ele tem um potencial de afetar financeiramente aquele prestador de uma forma considerável, né? Então, é uma necessidade de adequação que, sim, tem um custo, mas a gente tem que aproveitar também a inovação e as novas obrigações como uma oportunidade de se diferenciar no mercado. Outro ponto muito importante que eu considero fundamental no processo de adequação dos negócios de saúde em relação à LGPD é o treinamento adequado das equipes. E quando eu falo treinamento adequado das equipes, são treinamentos que envolvem todos que estão naquela cadeia de atendimento daquele prestador. Então, no hospital, por exemplo, todos participam, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, recepcionistas, porque todos devem estar na par de como são as boas práticas de tratamento dos dados dos pacientes. Algo que eu considero que é muito próprio do tratamento de dados sensíveis, do tratamento de dados da saúde, é o fator humano. Quando a gente trata de dados sensíveis, dados relativos à saúde, à vida sexual das pessoas, além da sensibilidade para aquele titular, para aquele interessado, nós tratamos de situações que despertam a curiosidade humana, a fofoca. Então, a gente não deve desconsiderar as falhas humanas que podem ocorrer nesses processos, nesses prestadores, que podem gerar também um potencial de violação da privacidade dos pacientes. Então, é extremamente importante que nós tenhamos treinamentos adequados para as equipes em todos os níveis para também coibir condutas inadequadas, impedir falhas humanas e também deixar claro as penalizações para todo tipo de cadeia de funcionários que podem acontecer se em virtude de uma violação dos dados dos titulares. Eu acho que muitas vezes o profissional médico pode estar seguindo todos os parâmetros e se caso a equipe dele não siga, ele pode ser penalizado por algo, já que ele é quem responde pela clínica. Exatamente. Doutora Aida, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no Descomplica Jurídico. Foi um prazer abordar com você esse tema tão relevante para a categoria médica. Eu que agradeço o seu convite, doutora Thaís, em nome do Sindicato dos Médicos. Foi um prazer bater esse papo com você. E você, médico, que ainda ficou com alguma dúvida sobre esse tema, procure o departamento jurídico. Esse é um assunto importante. É importante que sua clínica, é importante que você, é importante que todos estejam atualizados e que sigam o cumprimento dessa nova legislação. No mais, acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das nossas ações do sindicato. Até breve.